Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao assunto de função. Começando pela definição, dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B é função de A em B se e somente se, para todo x pertencente ao conjunto A, se associa um único y pertencente ao conjunto B, tal que esse par ordenado formado por um x e por um y pertence à função. Ou seja, o que é que está querendo dizer aí? Quando a gente tiver dois conjuntos, tipo A e B, só vai ser uma função se, primeiramente, todos os elementos do conjunto A estiverem ligados, não pode sobrar nenhum, e cada elemento do conjunto A só pode estar ligado a apenas um elemento do conjunto B. Ou seja, cada elemento do conjunto A só pode partir uma única flecha. Se partir mais de uma flecha do conjunto A, isso não vai ser uma função. Também, se faltar algum elemento do conjunto A ficar ligado com algum elemento do conjunto B, isso também não será uma função. De modo geral, se f é um conjunto de pares ordenados x e y, que define uma função de A em B, indicamos f, que aqui está dizendo que vai ser uma função de A para B. No caso, quando ele diz x e y, que são pares ordenados, são exatamente esses valores. X corresponde sempre aos elementos do conjunto A, que é de onde partem as flechas, e y sempre vai corresponder ao conjunto B, que são quem recebe as flechas. Então, nessa função, y pertencente a B é imagem de x pertencente a A. Indicamos que y é igual a f de x. Ou seja, y é exatamente a mesma coisa que uma função de x. Ok? Funções definidas por fórmulas. Algumas funções têm a sua lei de correspondência definida por fórmulas, que são o que a gente chama de lei da função. Por exemplo, sejam dois conjuntos M e N, que no caso estão aqui, no lugar de ser A e B, agora está sendo representado por M e N. Então, M está partindo as flechas e N está recebendo as flechas. Então, M está no lugar do conjunto A e N está no lugar do conjunto B. Então, aqui está expresso os elementos, menos 1, 0, 1 e 2, que são exatamente os mesmos que estão aqui. E no conjunto N, menos 2 até o 6, que estão expressos aqui. Seja f uma função que associa a cada elemento de M o seu dobro acrescido de uma unidade. Ou seja, ele está dando uma fórmula para poder fazer a ligação dessas flechas. Denotando por x um elemento genérico do domínio M e denotando por y sua correspondente imagem no conjunto N, temos a fórmula y igual a 2x mais 1. Então, para que é que vai servir isso daqui? Então, ele está me dando essa lei da função, porque através dessa lei da função, eu vou utilizar os valores de M, certo? Toda vez que eu estiver trabalhando com função, os valores de x vão ser exatamente correspondentes ao primeiro conjunto, que é de onde partem as flechas. E o valor de y vão ser os valores que recebem as flechas. Então, para que é que vai servir essa lei da função aqui? Como ele me deu o conjunto M, que é de onde partem as flechas, para eu descobrir os valores de y, eu vou apenas substituir os valores, certo? Eu vou pegar aqui todos esses valores de M, do conjunto M, e substituir aqui pelo valor de x. Então, o primeiro valor é menos 1. Então, vai ficar y igual a 2 vezes, onde tem x agora, eu vou colocar menos 1. 2 vezes menos 1 mais 1. Ou seja, eu estou substituindo aqui nessa lei da função todos esses valores. Estou fazendo primeiro para o menos 1,
depois vou fazer para o 0, depois para o 1 e depois para o 2. Então, os resultados que eu for encontrando aqui vão ser exatamente os números que vão estar ligados no conjunto N. Então, para o x igual a menos 1, ó, essa expressão aqui, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, significa que quando eu tiver um x igual a menos 1, o meu y vai ser exatamente igual também a menos 1. Então, quando o x é menos 1, o y também é menos 1. Por isso que aqui está ligado. Ó. Quando o x for menos 1, o y também vai ser menos 1. Aí vamos pegar o próximo. Para x igual a 0, estou testando agora o segundo número. Então vai ser, ó, pegando sempre aqui, ó, na lei da função. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 1, 1. Então, quando o meu x for 0, o meu y tem que dar exatamente 1. Então, aqui, o meu x igual a 0 está ligado no meu y igual a 1. Próximo. Agora eu vou testar para o x igual a 1. Estou exatamente utilizando todos os elementos do conjunto M. Então vai ficar ó, 2 vezes 1 mais 1. Estou apenas substituindo os valores de x pelos elementos do conjunto M. Então 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1, 3. Então significa que quando o meu x for igual a 1, o meu y vai ser exatamente igual a 3. Então aqui o x igual a 1 tem relação com o y igual a 3. E falta testar agora o último elemento, que é para x igual a 2. Então, substituindo na lei da função, ó, y igual a 2 vezes, trocando o x por 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, quando o x for 2, o y vai ser igual a 5. Então, vou ter a relação entre esses dois elementos. Então, quando o x for 2, o y vai dar 5. Então, observe que aqui é uma função, porque todos os elementos do conjunto M foram ligados e cada elemento do conjunto M só está ligado a um elemento do conjunto N. Ok? Aí vamos ver aqui o que seria domínio, que a gente está falando ali. Domínio de uma função. Determinar o domínio de uma função significa saber para quais valores de x a expressão matemática y está definida. Ou seja, quais valores podem ser atribuídos à variável x de modo a não violar as condições de existência da expressão matemática. Por exemplo, aqui ó, eu tenho essa função ó, y igual a 3x mais 7. Então, o que seria o domínio dessa função? Eu observar quais são os valores de x que eu posso ter para que o meu y exista, certo? Esse exemplo aí é o exemplo mais clássico que tem de função, que no caso seria o mais simples, porque aí não tem nenhuma restrição. Qualquer valor que você colocar para x, você sempre vai encontrar um valor para y, certo? X pode ser um valor positivo, negativo, fração, decimal, inteiro. Qualquer valor, eu sempre vou achar um valor para y. Então, significa que, como eu não tenho nenhuma restrição, o domínio dessa função vai ser todos os números reais. Porque qualquer número real eu posso utilizar no lugar do x. Então, vai ficar que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Porque pode ser qualquer número. Já nesse exemplo 2, ó, nessa função aqui, y igual a 1 sobre x menos 4. O meu x está no denominador. Aí, o que é que eu tenho que saber? Como isso daí é uma fração, eu vou ter uma condição de existência. Como assim? Fração nada mais é do que uma divisão. Então, por ser uma fração, eu não posso ter o meu denominador igual a zero. Então, eu não posso escolher um valor de x que torne aquele denominador igual a zero. Então, ali eu já tenho uma restrição. Então, ó, devemos observar que x menos 4 é denominador de uma fração e, portanto, deve ser diferente de zero.
Então, esse resultado aqui, ó, x menos 4, ele não pode ser zero. Ele tem que ser exatamente diferente de zero. Então, eu vou procurar valores em que, quando eu substituir ali, não dê um valor igual a zero. Aí, que valores são esses? Você resolve isso daqui estilo uma equaçãozinha. Tudo que tem x fica no primeiro membro. Quem não tem x, que no caso é o menos 4, vai para o segundo membro, trocando de sinal. Então, o menos 4 vai para o segundo membro positivo, aí eu fico que o x tem que ser diferente de 4. Aí o que é que significa isso? Que nessa função, o meu valor de x pode ser qualquer número, menos o número 4. Porque se o meu x for exatamente igual ao número 4, quando eu substituir ali, vai ficar 4 menos 4 e vai dar 0. Aí vou ficar uma fração com denominador 0. Aí essa fração, no caso, não vai existir. Então, como é que eu represento o domínio nesse caso? Então, toda vez que você tiver x no denominador que for para expressar o domínio, você vai pegar o termo que está no denominador e colocar diferente do zero. Aí você vai resolver como se fosse uma equaçãozinha. Aí vai ficar assim, ó. Domínio vai ser x pertence aos números reais. Essa barrinha aqui significa tal que x tem que ser diferente de 4. Então, estou querendo dizer aqui que x pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais, só que ele tem que ser um número diferente de 4. Terceiro exemplo. Agora é numa raiz, certo? Então, os três casos mais comuns são esses que eu estou mostrando para você. Quando o domínio é os reais, quando o x está no denominador de uma fração, e essa daqui quando o x está dentro de uma raiz. Aí, qual a condição de existência aqui? Ó? Por aqui ser uma raiz quadrada, qual a condição de uma raiz quadrada, a condição de existência? Eu não tenho raiz quadrada de números negativos. Então, significa que o que eu tenho dentro dessa raiz, que no caso é o radicando, é x menos 5, ele não pode ser menor do que zero. Ele pode ser zero ou positivo. Então, vou armar isso daqui dessa maneira. Ó. O que está dentro da raiz, que é x menos 5, tem que ser exatamente maior ou igual a zero. Aí, do mesmo jeito, resolve como se fosse uma equação. X de um lado, números do outro. Então, o menos 5 vai para o segundo membro positivo. Então, vou ter que o x tem que ser maior ou igual a 5. Então, qualquer valor de x que seja maior ou igual a 5 vai tornar essa função aí verdadeira, certo? Porque eu vou ter sempre uma raiz de um número positivo ou zero. Mas, por exemplo, se eu pegar o número 4, que é menor do que 5, quando eu fizer 4 menos 5 dá menos 1. Aí não tem raiz quadrada de menos 1 nos números reais, porque eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Aí a gente vai escrever o domínio dessa forma. Domínio vai ser x pertence aos reais. Observe que esse comecinho aqui, ó, sempre vai ser o mesmo para todos. X pertence aos reais, tal que. Aí isso daqui vai ser a condição de existência que você vai colocar na restrição. Por ser uma fração, você vai botar que é diferente de zero. Por ser uma raiz, você vai ter que colocar que é maior ou igual a zero. Então ficou domínio x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Então vamos exercitar um pouco. Então a primeira questão está dizendo o seguinte, ó. Verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B. Então a gente já viu que para ser uma função de A em B, todos os elementos do conjunto A têm que estar ligados e só pode estar ligados a um único elemento do conjunto B, certo? Não pode sair de um mesmo número mais de uma flecha, certo? Mas um número pode receber mais uma flecha. Então, analisando aqui a letra A, ó, todos os números aqui estão ligados. Então, a primeira condição já está verdadeira. E cada valor desse só está ligado a um único valor do conjunto B. Então, isso daqui está verdadeiro, certo? Vamos ver o exemplo B.
todos do conjunto A estão ligados, ok? E cada um deles, ó, está ligado a apenas um elemento do conjunto B. Observe que no conjunto B está recebendo mais de uma flecha. Isso daqui pode. O que não pode é sair do mesmo ponto mais de uma flecha. Então, como todos do conjunto A estão ligados e cada um só está ligado a um elemento do conjunto B, aqui também é uma função, então é verdadeiro. Já no exemplo C, ó, todos daqui estão ligados, passou na primeira condição, só que esse valorzinho aqui, ó, ele está ligado a dois números do conjunto B. Isso não pode, porque não pode sair de um mesmo ponto mais de uma flecha. Então aqui não é uma função. Então isso daqui é falso. E na letra B, observe ó, que tem um elemento que ele não está relacionado com ninguém do conjunto B. Então significa que essa relação aqui também não vai ser uma função. Então isso daqui vai ser falso. Tranquilo? Vamos seguir. Questão 2. Em cada caso, verifique se o esquema representa uma função de A em B. Sendo A o conjunto formado pelos elementos menos 1, 0 e 1, e B formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Em caso afirmativo, indique o domínio, contradomínio e imagem. Certo? Então vamos lá. Então, vou ter aqui o exemplo A. Então, se isso daqui for uma função, eu vou determinar quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem. Certo? Lembrando que domínio são todos os elementos do conjunto A, contradomínio são todos os elementos do conjunto B e imagem são os elementos do conjunto B que recebem as flechas. Ok? Então vamos analisar se esse exemplo é ou não uma função. Então todos os elementos aqui ó, estão ligados, ok? E cada elemento do conjunto A só está ligado a um elemento do conjunto B. Então isso daqui é uma função. Então vamos determinar o domínio. Então o domínio vai ser exatamente todos os números do conjunto A, do menos 1 até 1. Então você pode representar o domínio na forma de conjunto, que é o que está aqui, ó. Ou como ele está pegando todos os elementos do conjunto A, pode indicar que o domínio é exatamente o conjunto A. Aí vamos para o contradomínio. Mesma coisa. Contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Então você pode representar na forma de conjunto ou dizer que o contradomínio é o próprio conjunto, que nesse caso é o conjunto B. E a imagem são os elementos do conjunto B que receberam as flechas, que seria menos 1, 0 e 1. Ok? Simples, né? Exemplo B. Todos os elementos do conjunto A estão ligados, mas observe aqui, ó. O 0 ele está ligado a dois elementos do conjunto B. Então, isso não pode ser uma função. Então, se não é uma função, ele é apenas uma relação de A com B. Então, não vai ter domínio, não vai ter contradomínio e também não vai ter imagem. Porque observe que o 0 ele está ligado a dois elementos do conjunto B. Tranquilo? Vamos seguir. O exemplo C, ó. Observe o rapazinho aqui, ó, menos 1. Ele não está se relacionando com ninguém do conjunto B. Então, a primeira condição para ser uma função é que todos os elementos do conjunto A estejam se relacionando com o conjunto B. Então, aqui já está pecando nisso daí. Então, significa que isso daqui não vai ser uma função. E o motivo é porque o menos 1 do conjunto A não está se relacionando com nenhum elemento do conjunto B. Terceiro exemplo. Ó, determine o domínio das funções abaixo. Foi o que a gente viu agora há pouco. Ó. Aqui, o x está dentro da raiz. Então, o procedimento é o quê? Pegar o que está dentro da raiz e dizer que tem que ser maior ou igual a 0. Aí você vai resolver do mesmo jeito de uma equação.
o menos 2 vai para o segundo membro positivo. Então, vou ficar aqui, o x tem que ser maior ou igual que 2. Então, domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual que 2. No exemplo B, o x está no denominador de uma fração. Então, a condição aqui é que esse denominador tem que ser diferente de zero. Então, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Resolvendo como equação, para achar o valor de x, o menos 1 vai para o segundo membro, está negativo, vai positivo. Aí vou ficar aqui, o domínio vai ser todos os números reais, ó, com exceção do número 1, ou seja, os números reais menos o número 1, que seriam os números reais retirando o número 1, ok? Você pode representar também do jeito que está aqui, ó. X pertence aos reais, tal que, e acrescenta só x diferente de 1. Tá certo do mesmo jeito. E a mais comum, que é esse exemplo C, ó, aqui eu não tenho nenhuma restrição. Observe que x pode assumir qualquer valor. Independente do valor, eu sempre vou ter um resultado para x. Então, nesse tipo de caso, a gente fica aqui, o domínio é exatamente os números reais. E aqui a gente termina essa primeira parte do assunto de função e até a próxima aula. Tchau, tchau.